Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre alguns motivos que fazem os cactos pararem de crescer. Existem diversos motivos para isso acontecer e hoje eu vou falar alguns deles. Então, o crescimento dos cactos, pessoal, ele já é lento, tá? Mas também não é tanto assim, não. Então, se o seu cacto não está crescendo como ele deveria, veja se não é alguns desses motivos que eu vou contar para vocês agora. Um dos motivos que pode fazer o seu cacto parar de crescer seria a falta de espaço. Ou seja, você tem um cacto assim, um potinho bem pequeno, e ele já está sem espaço para criar as raízes aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês, mostrando essa outra planta aqui. Ela não é um cacto, mas só para mostrar para vocês o que acontece, ó. A planta está sem espaço nesse vaso, então as raízes, elas começam a sair aqui pelo orifício aonde ela deve liberar a água, olha só. Vocês estão vendo como tem bastante raízes aqui, e até aqui por cima do substrato também está saindo diversas raízes, ó. Então, se a nossa planta está desse jeito, ela não vai conseguir mais se desenvolver, tá, pessoal? Se isso acontecer, o que a gente deve fazer? Primeiro lugar, a gente deve mudar a nossa planta de vaso e escolher um vaso que seja de 5 a 7 centímetros maior do que esse que ela já está. Uma outra coisa que também pode estar acontecendo seria a falta de nutrientes. Então, às vezes você tem um cacto que está assim, um vasinho anos e anos, e você não muda ele, você não aduba ele. Então, essa planta aqui, ela já acabou utilizando todos os nutrientes do substrato dela e deixou esse substrato pobre, tá? Para resolver isso, você vai precisar trocar todo o substrato desse cacto e também trocar ele para um vaso novo para ele conseguir se desenvolver. Nessa estação do ano que a gente tá, que agora é o inverno, a gente tem que entender que quando tá frio, o cacto ele para de crescer, tá? Então ele fica em repouso durante o inverno. Quando a temperatura tá entre 15 graus ou menos, o cacto não cresce. Então, se você tá percebendo que o seu cacto não tá crescendo agora nessa estação do inverno, isso é bem normal, tá, pessoal? Uma coisa que vocês devem fazer é sempre nessa época do ano proteger o seu cacto contra geadas. Então, você vê que tá muito frio ou que vai cair geada, protege ele, coloca ele no local coberto para que ele não pegue essa geada e aí ele não acabe queimando. Um outro motivo que pode afetar o seu cacto seria a falta ou excesso de água, tá, pessoal? Não é só o excesso, mas a falta de água também faz mal para o nosso cacto. Se o cacto ele for pouco regado ou ele for muito regado, o crescimento dele vai ficar afetado. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que acontece, tá? Se o cacto ele receber pouca água, o seu cacto começa a enrugar. Aí ele vai começar a absorver a água que ele tem dentro, tá? Então, se o seu cacto está enrugado, é porque ele está recebendo pouca água. Agora, se você regar demais, as raízes elas vão começar a apodrecer. E aí você vai perder o seu cacto, tá? Quando que você deve regar? Somente quando o substrato estiver seco. Percebeu que o substrato está seco, aí sim você deve regar. Caso contrário, não regue de jeito nenhum, senão você pode perder o seu cacto ou também trazer uma praga para ele. Quanto mais úmido ficar o substrato do cacto, mais vai dar fungos, bactérias, entre outras pragas. Uma outra dúvida que possa surgir é como que deve ser o solo, ou seja, o substrato para o nosso cacto. O substrato ideal para ele deve ser um solo como esse daqui, ó, pessoal, bem leve, bem arenoso. Se você plantar o cacto em um solo pesado, compacto, o cacto ele não vai ser capaz de crescer, tá, pessoal? Uma dica bem legal para você perceber isso é que quando você for regar, você perceber que a terra não tem uma boa drenagem, isso é um sinal de que você deve mudar o substrato do seu cacto. Outra dica bem importante que seu cacto não está crescendo é porque ele está recebendo pouca luz solar, tá? A maioria dos cactos, ele precisa ser exposta diretamente ao sol. Alguns cactos precisam apenas de luminosidade, mas a maioria precisa de sol direto sim. Se eles ficarem na sombra, eles não crescem muito bem. Então, se você tem um cacto na sombra, esse pode ser o motivo dele não estar crescendo bem. Inclusive, alguns deles podem crescer para cima e ficarem com o corpo alongado à medida que crescem em busca de sol. Então, esse também é mais um motivo do que o seu cacto não está recebendo a quantidade de luz solar que ele deveria. Como vocês estão vendo, eu tenho aqui alguns cactos, olha. Aqui tem bastante só em um vaso. Aqui eu tenho um cacto já com florzinha, olha só, pessoal. E também tenho vários filhotinhos aqui. Eu planto também assim copinhos de iogurte, como esse, aquele ali, em copinhos também descartável de café.
Ó, esse daqui também tem bastante bebezinhos. Esse daqui era bem pequenininho, porque ele tava em um potinho como esse daqui. Olha só, pessoal, depois que eu mudei ele de vaso, ele deu até vários filhotinhos aqui. Esse outro aqui, como vocês também estão vendo, olha só. Tá cheio de botões florais, bem bonito também. E também tem alguns filhotinhos aqui do lado. Esse outro aqui, olha só. Tá começando a se desenvolver depois que eu mudei ele de vaso, porque ele também tava em um vaso bem pequeno. Olha esse aqui, pessoal, também tem as suas florzinhas aqui do lado. E eu tenho esses outros aqui, que eu também deixei todos eles em apenas um vaso ali do lado. Pessoal, vou mostrar para vocês mais de perto, para vocês enxergarem os botões que estão saindo. Olha isso, pessoal, que coisa mais linda. Tá dele de sair botões, e agora nós estamos no mês de agosto, e eu já tenho vários cactos assim, cheio de botões, ou alguns já com flores. Inclusive, eu tenho um bem pequenininho aqui do lado, que eu vou mostrar para vocês agora, que ele também tá querendo dar um botãozinho. Olha ali, pessoal, bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Mais uns dias cresce, e aí eu volto para gravar um vídeo para vocês e mostrar. Olha esse daqui também, ó. Olha que coisa mais linda. Eu gosto muito de cactos, eu comecei minha coleção de cactos há pouco tempo, mas eu tô apaixonada com essas florzinhas aqui. Vou aproveitar esse vídeo para deixar mais uma dica bem importante para vocês. Se você acabou de comprar uma plantinha nova, ou seja, lá no supermercado ou pela internet, o correto é você sempre fazer a adaptação solar do seu cacto, tá? O que seria isso, pessoal? Nunca compre uma plantinha, chegue em casa e diga, ó, eu vou deixar essa plantinha nesse local aqui. Por quê, pessoal? Porque lá no supermercado, ou se ela veio dentro de uma caixinha de coreio, o que acontece? Ela tá acostumada, às vezes, a não pegar o sol direto, ou ficou dias sem pegar o sol direto. Nunca chegue e coloque sua plantinha diretamente no sol, porque vai fazer ela ressecar e você pode perder a sua planta. Você tem que fazer a adaptação solar, que deve ser feita do seguinte modo: você vai pegar a sua plantinha, chegou em casa, você vai colocá-la em um local onde ela receba apenas 1 hora de sol por dia. Pode ser o sol da manhã, que é um sol mais fraco, mais filtrado. E aí, ao longo dos dias, você vai aumentando a quantidade de sol que essa planta pegue, tá, pessoal? Até que ela fique em torno de umas 3, 4 horas de sol por dia. Todos os cactos que eu tenho aqui em casa, eu deixo pegar em sol entre 3 a 4 horas de sol por dia, e sempre o sol da manhã, que é um sol mais fraco, um sol mais filtrado e que não agride a planta. Então, essa é uma dica muito importante. Sempre que você comprar uma planta nova, seja ela uma folhagem, um cacto, qualquer outra planta, faça a adaptação solar dela para que ela não tenha uma mudança muito brusca de ambiente e acabe ressecando e morrendo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Para quem gostou, deixa o like para apoiar e ajudar o canal a crescer. E eu espero todos vocês no próximo vídeo aqui do canal.